Primeiro, Êxodo capítulo 1. Primeiro capítulo, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 22. Êxodo 1, 11 a 22. O título da mensagem é A Opressão do Egito. A opressão do Egito. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Eu sei que você acabou de sentar, mas é uma forma também de você ficar atento, sentar e levantar, e servir a Deus, né? Que benção que você pode sentar e levantar, glória a Deus por isso. Vamos ler, então, os versículos 11 até o versículo 22. Eu vou fazer a leitura, preste atenção no que diz o texto da palavra de Deus. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste de viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar. Santo Deus, a tua palavra foi lida diante de nós neste momento, e ela é poderosa para mudar os corações e para ensinar a cada um de nós como viver e o que buscar e como estar diante do Senhor. Que teu Espírito Santo, então, usa a vida do teu servo para trazer essa ministração aos irmãos. E que o Senhor abra os corações, os ouvidos, o entendimento. E que nós saímos daqui edificados com essa palavra tão importante para a nossa vida. E o teu nome seja exaltado eternamente. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós estamos nesse início de caminhada de Êxodo. E um livro tão importante para a nossa vida. E um livro que tem tantas maravilhas, tantas palavras profundas, e uma caminhada opressora, e uma caminhada também de glória. E aqui nesse início nós percebemos como se fosse uma mudança, quando a gente vem de Gênesis para Êxodo, não é? No final de Gênesis ali, José estava ajudando o Egito, e estava tudo prosperando, e tudo indo bem. E agora a gente vê no início do Egito, como nós vimos na primeira mensagem, aquele cenário de mudança ali no Egito. Vimos uma situação no Egito muitos anos depois de José. E aquele faraó agora que está aqui neste momento é o faraó que não conheceu José e os seus feitos, mas olhou apenas para o cenário que estava diante dos seus olhos. E ele viu um povo que se multiplicava. E faraó temia pela força daquele povo, que aquele povo poderia se tornar. Aquele povo era uma ameaça para a soberania nacional e para os planos de poder do faraó. Por isso ele decidiu oprimir os hebreus.
Essa foi a decisão que Faraó tomou. Nós temos esse livro de Êxodo, a gente pode dividir em 3 grandes partes, nós vimos isso. A primeira parte é a libertação do povo do Egito, capítulo 1 ao 18. Uma segunda parte é o registro da aliança pela lei divina, capítulo 19 a 24. E uma terceira parte é a presença de Deus no meio do povo, capítulos 25 ao 40, quando vamos entrar no tabernáculo. Então, agora, nessa primeira parte ainda, né, estamos aqui no início, capítulo 1, nós percebemos aqui que depois dessa decisão, então, de Faraó de oprimir o povo, ele começou, então, a agir em cima desse plano. Ele colocou os capatazes para dirigir ali o trabalho do povo. E o povo de Israel ficou sob opressão, então, dos egípcios. E aquele povo trabalhava e ajudou até na construção de infraestrutura ali no Egito. Nós vimos aqui as cidades de Pitom e Ramsés, que foram cidades utilizadas ali como cidades celeiros, 2 cidades que serviam de centro de armazenamento para Faraó. Mas aquele trabalho era um trabalho em opressão, e mesmo com essa opressão, havia a multiplicação dos israelitas, e eles se espalhavam, e ainda mais preocupavam os egípcios. Então, os egípcios passaram a forçar ainda mais com crueldade por um trabalho pesado. Colocaram a vida deles uma vida amarga, obrigando-os a preparar argamassa, a produzir tijolos, a fazer o trabalho nos campos de forma cruel, de forma opressora, com muitas exigências. E Faraó viu que a coisa não mudava, continuava se fortalecendo, se multiplicando o povo. Então Faraó foi e chamou as parteiras. E ele falou: eu vou cortar o mal lá pela raiz. Eu vou fazer o seguinte, chama as parteiras. E ele deu a seguinte ordem: olha, quando nascer um hebreu, o que você vai fazer? Se for menino, mata. Se for menina, deixe viver. E assim Faraó deu essa ordem às parteiras. E nós vimos aqui 2 nomes, 2 delas, Sifrá e Puá. E essa era a ordem. Juntou, tinha uma hebreia que ia dar à luz, preste atenção, durante o parto. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixa viver. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Então deixaram os meninos viver. E Faraó então chamou: o que aconteceu? Por que vocês deixaram? O que está acontecendo? Vocês não obedeceram? E elas falaram: olha, as hebreias são fortes, os meninos nascem antes que a gente chegue. E Faraó então começou a pensar como ele poderia fazer isso. E o texto diz aqui que essas mulheres temeram mais a Deus do que a Faraó, e por isso foram abençoadas. Preferiram ouvir a voz de Deus do que uma ordem tirânica de Faraó. Mas Faraó não desistiu. Faraó então parte para mais uma decisão. E ele fala assim: vamos fazer o seguinte, ordem para todo o povo, todos os meninos, todas as crianças dos hebreus devem ser jogadas no Nilo. Assim que nascerem, joga no rio. Se for menina, deixe viver. E essa foi a ordem final que nós vimos aqui neste texto. Meus irmãos, a proposição desse texto é que o Egito exerce opressão sobre o povo de Deus para o frear. O Egito, o mundo, exerce opressão sobre o povo de Deus para o frear. E como foi essa opressão no Egito? Como é a opressão no mundo? Em primeiro lugar, é a opressão com trabalho forçado. Vamos ler o versículo 11 juntos? Diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então, para manter a opressão do povo, sobre o povo, os egípcios colocaram ali trabalho pesado para o povo de Israel. Muita obra, muita carga. Em outra tradução diz aqui que foram capatazes, pessoas ali que realmente queriam fazê-los sofrer com muito trabalho forçado. Os hebreus eram afligidos, então, pelos egípcios. E eles até, vamos dizer assim, construíram coisas importantes, não é? Mas sob opressão. Construíram cidades celeiros aqui, mas tudo isso sob opressão dos egípcios. Os israelitas edificaram as cidades,
E o trabalho era cada vez mais forçado para que os filhos de Israel não continuassem crescendo e se multiplicando e se fortalecendo. Uma família sem tempo até de se relacionar, como é que ela vai conseguir se multiplicar? Não é? Fica complicado. Não tem nenhum relacionamento ali. E o trabalho era forçado, mas o resultado, leia comigo o versículo 12, olha o resultado. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Olha que interessante. Quer dizer, quanto mais tinha opressão, mais eles se multiplicavam. Que isso? Pensa que Faraó estava muito incomodado. Aqui diz o texto que os egípcios ficaram incomodados ali com isso. Não é? Alan Cole diz assim, essas tentativas de controlar o crescimento do povo de Deus foram vãs. Entretanto, a vida deles era árdua, era uma vida amarga, era uma labuta sem trégua ou descanso. E a extraordinária saúde daquele povo parecia um povo biologicamente mais forte, superior. Isso inquietava os sofisticados egípcios. Alan Cole comenta assim esse texto. Hoje, meus irmãos, o mundo também procura manter o povo de Deus em grande trabalho. Ou não? Se observarmos o mundo nosso dia, como que é a nossa agenda? É livrezinha, né? Não tem nada para fazer. Só a minha que é ocupada, né? Quer dizer, só eu que não tenho que fazer. Os irmãos todos são cheios de coisa a fazer. A nossa agenda é ocupada. Vocês percebem isso? Que o mundo procura te encher de coisa a fazer? Você tem que trabalhar. Uma vez estava conversando até com um dos jovens, né? Saiu da adolescência, está indo para a juventude. Eu perguntei para ele, e aí, como é que está? Está bom? Ele falou, trabalho, estudo, crescer dói, né? Crescer dói. Porque vai começando a encher a sua agenda ali, você tem que trabalhar. Aí alguém fala, você tem que estudar. Mas como eu trabalho ou estudo? Não, você tem que trabalhar e tem que estudar. Mas também você tem que ir à academia. Mas como é que eu vou trabalhar e estudar? Você tem que ir fazer. Aí você vai, aí coloca. Aí agora, não, mas você está fazendo inglês? Não, mas você tem que trabalhar, estudar e fazer inglês. Mas sem tirar a academia. Aí começa, né? E quando você percebe, você está oprimido. O seu trabalho está... Você não tem tempo para mais nada, nem um tempo para meditar, para ler a palavra de Deus, você não tem. Tem que acordar logo e ir para o trabalho. E o trabalho, que deveria ser, talvez em 8 horas, vamos dizer assim, no dia, te toma 11, 12 horas. A nossa agenda é repleta, meus irmãos. As pessoas alegam não ter tempo, pois o trabalho, o estudo e os afazeres deste século sugam tempo e a nossa energia. Por isso que Efésios diz, Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mesmo assim, o que acontece com a igreja do Senhor? Ela se multiplica, ela cresce, ela continua se multiplicando. O povo de Deus, mesmo diante das tribulações deste século, ele tira um momento, louva o Senhor, adora o Senhor, estamos aqui na presença do Senhor, e vamos crescendo espiritualmente, tendo filhos espirituais, e a graça do Senhor é com a igreja de tal forma que ela continua crescendo neste mundo, glória a Deus. Segundo lugar, meus irmãos, a opressão é com servidão tirânica. Vamos ler o versículo 13 e 14. Diz assim, então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Veja aqui. O que aconteceu, o que está acontecendo? Eles aumentaram, então, a pressão, ou a opressão. Eles começaram a ser tiranos.
Não bastasse as cargas do Egito, agora a opressão tomou um corpo maior. O texto diz claramente, eles usaram de tirania. E a palavra tirania, ela expressa que é um governo usurpado. É um governo ilegal. É um governo tirano. É um governo que não tem direito de exercer tais coisas sobre aquele povo, mas ele o faz. E ele o faz de forma árdua, de forma amarga. É isso que o texto diz. Isso foi feito com os egípcios, com os israelitas. Foi um domínio que não era concedido ao Egito, mas ele o tomou, o usurpou e fez disso uma forma exploratória, uma exploração sobre aquele povo que crescia. Eles queriam parar aquele povo de qualquer forma e colocaram eles sob dura servidão, é isso que o texto diz. Eles amassavam barro, faziam os tijolos, transportavam tudo isso, tiveram todo o trabalho do campo de forma escrava, tiveram que fazer tudo isso, foram explorados e até de forma violenta, Era a segunda tentativa de segurar, de reduzir o crescimento daquele povo que não parava de avançar. E apesar dessa opressão, meus irmãos, versículo 20 diz assim: e o povo aumentou e se tornou muito forte. Leia comigo aí, versículo 20, a segunda parte, o que está dizendo? E o povo aumentou e se tornou muito forte. Não parava. O faraó fez uma tentativa, não adiantou. Agora ele foi muito mais pesado aqui, muito mais forte. E o povo continuava ficando forte, não é? Parece que quanto mais tinha carga, mais forte ficava, não é assim? É igual na academia, né? Você vai puxando lá ferro, eles falam ali, né? Você vai ficando forte, puxa mais, põe mais carga, vai ficando mais forte. Parece que isso que acontecia aqui com esse povo que não parava de crescer. O faraó estava preocupado. O faraó estava preocupado. Hoje, meus irmãos, o povo de Deus, muitas vezes também, chega a extremos assim. Muitos países seguem a cartilha de opressão ao cristianismo. Nós oramos aqui pelo pastor Pedro, que está numa região onde a igreja é perseguida. E lá, talvez esteja longe da nossa realidade, a gente não tem isso no dia a dia, aqui no Brasil, mas lá a situação é a seguinte: olha, você não pode pregar o evangelho. Se pregar, nós vamos te oprimir, te perseguir. Aliás, não só não pode pregar o evangelho, mas tem uma seita aqui, ou uma heresia, ou uma religião que tem que ser seguida, e essa é a religião oficial, e ponto. Vocês lembram da história de Nabucodonosor, levantou lá uma estátua enorme e falou: tem que adorar essa estátua, não foi assim? Ah, não, mas eu não tenho liberdade para adorar o meu Deus. Não, você tem que adorar essa estátua. Aí, se eu não quiser adorar, vai para a fornalha. Vai para o fogo ardente. Muitos países fazem assim, meus irmãos. Em muitos lugares, a opressão é tão forte assim, uma servidão tirânica dessa forma. Isso aconteceu no início da igreja também. Se você for em Atos 12:1, você vai perceber que Herodes tentou parar os apóstolos ali. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ele também viu a igreja crescendo e falou: olha, para isso aí. Como que nós vamos parar? Vamos oprimir, apedrejar, matar. Vamos fazer de tudo para que essa igreja não continue. Contudo, os apóstolos continuavam pregando e levando o evangelho. E a fé dos irmãos era fortalecida dia após dia. E era fortalecida de tal forma que, o que acontecia? Pegava um apóstolo, colocava ele na cadeia, e aí o que ele fazia? Chorava? Ele louvava. Louvava. E aí os outros ouvindo aquilo, falavam: mas esse povo é diferente. Por que eles estão louvando? Estão presos aqui? Estão louvando? E aí, de repente, abria as portas das cadeias. E aí os presos falavam: vamos fugir, né? Paulo e Silas falaram: não, vamos ficar aqui. Mas como? Está aberta a porta, alguém abriu, não sei, foi um milagre, vamos fugir. Não, vamos ficar aqui.
E com aquela atitude, chegou ali, o carcereiro, ele falou, vou me matar. Fugiu todo mundo, não, nós estamos aqui. E ele foi transformado por aquela atitude. E a igreja continuava crescendo, a igreja continuava crescendo. Terceiro lugar, meus irmãos, como o Egito fez essa opressão, em terceiro lugar, a opressão foi com a ordem de matança dos recém-nascidos. Vamos ler os versículos 15 e 16 juntos? Leia comigo, em alta voz. Diz assim, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Veja, foi mais um avanço dessa opressão. Percebendo que o povo de Israel continuava a se multiplicar e a se fortalecer, o próprio faraó ordenou a morte dos recém-nascidos. Ele fez isso procurando atuar no momento em que se achava ali mais propício, não é? Uma forma talvez até que poderia parecer normal. Ah, morreu no parto, não é? Ah, foi fazer o parto, morreu. Não ia talvez dar muita repercussão, mas seria eficaz. Então ele vai com esse plano, e ele ordenou então as parteiras a fazerem isso. Naquele tempo, o parto não era feito nos hospitais, né? Mas em casa. Hoje a gente vai para o hospital e tal, né? As mulheres, né? Os homens também vão, mas passa mal quando vai, né? Então, na época era na casa. E tinha as parteiras, então, que faziam esse trabalho, o papel de ajudar a outra mulher a dar à luz, não é? E elas, então, poderiam interromper aquele nascimento dos meninos, não é? Não haveria mais homens, então. Em alguns anos não teria mais homens ali. Na época, os homens eram responsáveis por sustentar a casa, por lutar na guerra. O faraó não estava preocupado com isso, esse povo vai crescer e vai virar nosso inimigo. Mas se não tiver homem para ir para a batalha, como eles vão fazer? Sem os homens, então, o povo não seria forte para irromper contra o Egito. Contudo, as parteiras, cujos dois nomes foram aqui colocados, destacados, Sifrá e Puá, que significam beleza e esplendor, elas temeram a Deus e não atenderam à ordem tirânica de Faraó. E Faraó chamou então, mandou chamá-las, por que não obedecem? O que aconteceu? Elas disseram, não, as hebreias eram mais fortes, são fortes, as crianças já nascem, chega lá, já nasceu. Então, elas esconderam a verdade de Faraó aqui. E o resultado foi o quê? Leia comigo o versículo 20. Diz assim o versículo, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Por que Deus fez bem às parteiras? Porque elas temeram a Deus, e não aos homens. Elas preferiram obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Hoje o mundo também procura irromper com a vida humana desde o seu início, meus irmãos. Diferente do tempo de Faraó, atualmente o mundo procurou uma forma menos agressiva, né? Teoricamente, para matar bebês. O aborto tomou conta da agenda desse século. E o mundo tem procurado convencer de que é correto realizá-lo, de que é bom realizá-lo. Uma pesquisa de uma instituição famosa no Brasil diz assim, e aqui ela pesquisou somente evangélicos. 50% dos evangélicos são contra o projeto de lei que criminaliza o aborto. 57%. Quer dizer que os outros 43% são. Aí desses 43, tem alguns ali, 35, que acreditam que o aborto deveria ser permitido em casos que hoje já são previstos. 13% acreditam que o aborto deveria ser permitido em mais situações do que já está hoje na lei. E outros 4% acreditam que pode ser feito de qualquer forma, quiser. Aqui eu estou falando do público
evangélico. Não estou falando do que não é evangélico. Percebe como tem entrado essa cultura no coração, nas mentes, até dos crentes? Nos últimos 30 anos, mais de 60 países legalizaram o aborto. E a pergunta é, qual o próximo passo, então, depois disso? Será que países avançarão para fazer o que fez Faraó? O que fez Herodes? Não apenas legalizando, mas obrigando o aborto em casos específicos? O mundo oprime com matança de recém-nascidos, de uma forma que não parece uma opressão, parece uma coisa boa. E muitos têm seguido essa ideologia do mundo. Quarto lugar, meus irmãos, a opressão com a matança da nova geração. Vamos ler o versículo 22 juntos? Diz assim o versículo 22. Então, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Vendo o Faraó que as suas ações não tinham o resultado esperado por ele, tinham outro resultado. Nós já vimos aqui, o resultado estava sendo o contrário. O povo se multiplicava, o povo crescia, o povo se fortalecia. Mas o objetivo de Faraó era segurar aquele povo, enfraquecer aquele povo. Então ele avançou mais ainda na opressão. O que ele fez aqui? Ele foi mais radical. Ele ordena a todos os egípcios para matarem os filhos dos hebreus. Matarem os meninos. Todo egípcio que identificasse uma criança hebreia, o que deveria fazer? Joga no rio, joga no Nilo. Faraó queria acabar com a próxima geração dos hebreus. Matando os meninos, além de não ter homens para a guerra, como que os hebreus poderiam se procriar e crescer? Não teria casamento entre eles? A próxima geração estaria perdida? Deixa as mulheres. Ele falou assim, né? Deixa as mulheres, nós vamos tirar só uma parte, eles não vão conseguir crescer mais. E quem sabe nós vamos continuar oprimindo as mulheres. O comentarista Tim Chester, porém, diz assim: novamente derrotado, Faraó procura erradicar a ameaça representada pelos hebreus. E ele comenta assim, dessa vez ele recorre ao genocídio. E é isso que ele queria fazer. Vejam, meus irmãos, que essa ordem também foi dada no Novo Testamento. Se nós avançamos até Mateus capítulo 2, versículo 16, nós vemos esse texto. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes agora aqui. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, agora, lá no Novo Testamento, a gente percebe um texto bem parecido, uma situação bem parecida com o Velho Testamento. Contudo, aqui agora, Herodes estava procurando, com mais proximidade, matar o próprio Messias. Evitar o nascimento do Messias, ou acabar com ele. Fiquei sabendo, os magos passaram aqui, eles disseram que vinha um rei, vieram adorar um rei. Eu vou perder o meu poder? Quem é esse rei? Eu quero acabar com esse rei. Mate as crianças de 2 anos para baixo. Ele queria acabar com aquela geração, não é? Ia acabar com a geração. Ia acabar com a geração dos salvos, com a geração dos verdadeiros adoradores, com a geração daqueles que são do Senhor Jesus e estão em Cristo. Então, meus irmãos, hoje a realidade é que o mundo não quer um crente fiel a Deus. Como ele vai implantar a sua agenda de poder no mundo? Se quem reina nos corações é outro, é o Senhor Jesus? Não. O mundo não quer a liberdade do povo de Deus. O mundo não quer uma geração fiel a Deus, porque ela vai fazer coisas que não agradam ao mundo, ao sistema do mundo. Por isso ele também procura matar a geração de diversas formas. Na sua fé, dizendo que não existe Deus. Os jovens, então, entram na universidade e são ridicularizados quando falam que creem em Deus.
na sua devoção, criando ídolos para captar a mente da nova geração. É impressionante como a nova geração não desgruda do celular e vê várias coisas ali no celular. Quantos ídolos será que não estão ali para, quem sabe, um deles, apenas um deles capta o coração do jovem para que ele mude seu alvo de adoração? Na sua vida cotidiana, procurando criar leis anticristãs que tentam barrar os crentes de terem atuações corretas nas diversas profissões do mundo. Se você observar, a grande maioria, talvez todas as profissões, têm um problema de conflito com o cristianismo. A minha filha está estudando, e eu falei, na sua área também vai ter. E ela, não vai ter não. Vai. Não, mas a minha área é uma área que vai cuidar da vida e tal. Eu falei, tá, aí com relação ao aborto. Se você atuar nessa área e você for obrigado a fazer. Se nós observarmos, praticamente todas as áreas vão ter conflitos com a nossa fé, a agenda do mundo para acabar com a geração dos crentes fiéis. No seu estudo, ensinando ali falsidades, mentiras. Não é? Uma jovem me falou, uma adolescente me falou esses dias que ela estava na sala, começou a estudar filosofia, o professor falou assim, não vamos falar nada de religião aqui, tá? É só filosofia. Bem, mas daqui a pouco ele estava perguntando, quem é Deus? Eu falo, mas vai falar de religião ou não vai? Por que você acha que Deus é soberano? E tentando influenciar. O mundo quer acabar com a geração. Quer acabar no seu entusiasmo, proporcionando ali, influenciando os adolescentes, jovens, com tanta sedução nas redes sociais. E aí eles passam a ter entusiasmos com outras coisas e deixam o Senhor de lado. Alguns países do mundo vão mais a fundo e chegam ao extremo de realmente matar os cristãos por causa da sua fé, como eu já disse, nos locais onde temos a igreja perseguida. Então o mundo nos oprime, meus irmãos. Mas eu queria, nessa conclusão, mostrar o resultado disso. Qual foi o resultado dessa opressão? O povo desistiu? O povo continuou crescendo? O povo ficou fraco? Não, o povo continuou sendo fortalecido. E quanto mais eles oprimiam, mais o povo de Deus crescia e avançava. E nós podemos perceber que esse texto nos aponta para Cristo, principalmente por causa desse texto que é quase uma cópia, não é? Faraó mandou matar as crianças aqui. Herodes mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. O próprio Jesus foi perseguido desde o seu nascimento, com essa ordem de Herodes para matar os bebês. Ele também foi perseguido por trazer uma mensagem verdadeira de vida. E vejam que os próprios religiosos da época perseguiram Jesus. Jesus sofreu para trazer cura material e espiritual. Jesus morreu. Mas a sua morte significa vida para o crente. Louvado seja o Senhor. Por causa da morte de Jesus, ele não foi livre ali da morte. Mas a morte dele nos trouxe liberdade em Cristo Jesus. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós viveremos perseverantes nas nossas atividades nessa terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele fala isso. Ele não nos ilude. Vai ser mar de rosas. Vai ser tudo que você pedir, assim, orou, pum! Vai ser igual o gênio da lâmpada, né? Não, Jesus fala, tereis aflições, mas ele também fala assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo pode aumentar as suas cargas, mas o Senhor está com o seu povo, Ele está conosco. Enfrentemos então os nossos dias, sabendo que apesar de tudo, Deus está nos abençoando. Deus abençoava o povo, abençoa as parteiras obedientes a Ele, e Deus nos abençoa nessa terra, no Egito que nós estamos, no mundo que nós estamos, Deus está conosco. O Senhor continua abençoando a nossa família, hoje oramos aqui pela família, glória a Deus. E a gente tem observado as famílias crescendo para a glória de Deus, e alguns que estavam longe do Senhor têm voltado para a glória de Deus. O Senhor está conosco, fortalecendo a nossa fé, a cada situação, a cada luta que você vive, o Senhor está lhe fortalecendo, você
É como se estivesse lá na academia. Ó Senhor, está doendo, estou fazendo força aqui no braço. Deus está te fortalecendo. Está fortalecendo a sua fé, louvado seja Deus. Deus está abençoando a nós, cada um de nós. E também abençoa aqueles que nos abençoam, né? Igual as parteiras aqui foram abençoadas porque abençoaram as outras hebreias. João Calvino diz assim: conceberemos a esperança de que tudo o que os iníquos imaginam contra nós será inútil, porque a mão de Deus é maior e deve prevalecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo lugar, meus irmãos, viveremos firmes nas promessas do Senhor. Aquele povo tinha uma promessa, que Deus iria abençoar, que Deus ia salvar. E essa promessa ia ser cumprida. Hebreus 10, 36 nos diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós vamos alcançar a promessa. Mas Deus fala, sejam perseverantes na caminhada. Deus nos ouve, e Ele já preparou a vitória para cada um de nós. O tempo de liberdade que Deus tem para nós está chegando, está, na verdade, se concretizando a cada dia. Confiemos nas Sagradas Escrituras, confiemos nas promessas de Deus, e no tempo certo veremos essas promessas se realizarem diante de nós para a honra e glória do Senhor. Terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos crendo na vida após o rio, após o Nilo. Faraó mandou jogar no Nilo, no rio, os hebreus. Então, mesmo que a situação se complique para nós, mesmo que o rio apareça diante de nós, saibamos que o rio não é o final da nossa geração. Creiamos que a história do Êxodo vai continuar. Ela não para aqui neste capítulo, nós estamos só no início. Creiamos que a sua história também vai continuar, ela está só no início. O Senhor está contigo, você não ficará jogado no rio, mas Deus vai te levar para viver com Ele eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele nos prometeu a sua própria presença em glória eterna. Portanto, meus irmãos, sejamos perseverantes na caminhada cristã, firmes nas promessas de libertação do Senhor e crentes na vida além da morte, além do rio, no paraíso com Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os teus olhos. Você que quer ser fortalecido, quer ficar mais forte, perseverante nas batalhas, fique em pé. Você às vezes está se sentindo fraco. Você quer que o Senhor te fortaleça, né? Você que precisa confiar mais em Deus, quem sabe você está confiando em outras coisas.